Bom, pessoal, vamos continuando então a nossa aula de Poder Executivo. Hoje nós vamos falar então um pouco dos servidores. Na verdade, é o capítulo 5 dos servidores municipal, que serão vocês daqui a uns dias, não é mesmo? O que nós precisamos saber de mais importante sobre os servidores? Primeiro, o que são os servidores? São todos aqueles que percebem remuneração, faz-me rir, pelos cofres públicos, certo? Primeira coisa. Segundo, o que é quadro de servidores? É a classe, carreira ou cargo. Então, classe, carreira ou cargo será o quadro de servidores. Promoção pode ser por antiguidade e merecimento, sendo que o merecimento será objeto de critérios objetivos, será analisado por critérios objetivos. Qual o percentual de deficientes físicos que nós temos que ter no nosso quadro? 3% das vagas dos servidores são reservadas para deficientes físicos. A lei orgânica nem precisava dizer isso. Isso nós temos no Estatuto dos Deficientes Físicos, que é uma lei que deveria cair nos concursos estaduais e federais. Já tem um decreto dizendo que ela deve cair. Não ficou nos municipais, vocês se livraram, senão também seria uma lei que teria que estar no edital de vocês. Bom, isso está dentro do artigo 62, 63 e 64. Quando nós passamos para o 65, nós começamos a falar de administração pública. E a administração pública se divide em direta e indireta. Quem é a administração pública direta, pessoal? Os nossos entes federativos, que eu já expliquei para vocês lá na nossa primeira aula. União, estados e municípios. E a nossa administração pública indireta, então, são autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações. Aí nós vemos quais são os princípios que regem a administração pública. Cuidado, pessoal, os princípios que regem a administração pública são os mesmos lá do artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São diretrizes básicas, fundamentais da administração pública. É o mesmo que dizer que são os princípios básicos da administração pública. O que é a legalidade? A legalidade diz que toda e qualquer atividade da administração pública sempre deve estar autorizada por lei. Então, toda e qualquer atividade, tudo que a administração pública for fazer, deve estar autorizado na lei, diferente do particular. Nós, o que acontece conosco no princípio da legalidade? Nós só podemos fazer aquilo que não for proibido em lei. É o contrário, a administração pública vai fazer aquilo que está autorizado. Nós iremos fazer aquilo que não for proibido em lei. Aí vem a impessoalidade. A impessoalidade é dividida em 3 vertentes. Primeiro, dever de isonomia. Segundo, dever de conformidade ao interesse público. E terceiro, veda promoção pessoal do agente público. Quando eu falo em dever de isonomia, é que todos devem ser tratados de uma maneira igual. Tanto que lá na Constituição Federal, no nosso artigo 5º, inciso 2, nós temos o princípio da isonomia ou igualdade, que se divide em igualdade formal e igualdade material, sendo que uma igualdade é perante a lei e a outra igualdade é na lei. Ok? Mas isso vocês não precisam saber. O que é esse dever de isonomia? É que, por exemplo, dentro das licitações, todos devem ter o mesmo tratamento. Dentro dos concursos públicos, todos devem ser tratados de uma maneira igual, tá? Sempre visando o interesse público. Aí veio o dever de conformidade ao interesse público. Cuidado, eles gostam muito. Fundatec adora adotar Eli Lopes Meireles. E Eli Lopes Meireles diz que o princípio da impessoalidade é o mesmo que o princípio da finalidade, mas o princípio da finalidade é o dever em conformidade com o interesse público. É que
O administrador só pode buscar ou fazer aquilo que está prescrito na lei. Caso contrário, nós temos um desvio de finalidade. Então, ele só vai fazer aquilo que a lei diz, permite. Tá? Professora, isso não é a mesma coisa que o dever de isonomia? Dever de isonomia é que ele vai tratar a todos iguais. E não é a mesma coisa que a legalidade. A legalidade, ele vai fazer aquilo que está na lei. E aqui, ele vai fazer conforme o interesse público. Qual que é o bem maior, o primado maior da administração pública? É o bem comum, é o bem de todos, certo? Ainda, próxima vertente do princípio da isonomia, da impessoalidade, é veda a promoção pessoal do agente público. Por quê, pessoal? O agente público ele não pode usar seu nome como promoção. Nós não podemos ter pontes com o nome de servidores públicos, de agentes públicos. Por quê, pessoal? Porque é proibido constar nome. Ah, professora, mas eu vi vários presidentes, vários prefeitos, depois que já passaram o mandato. Enquanto no mandato, não pode, porque o agente público é apenas um meio de manifestação da vontade estatal, certo? Então, por isso que a proibição de constar nome, símbolos ou imagem que caracterize promoção pessoal. E a moralidade? A moralidade está muito ligado com a ética, né, do agente público, ligado à probidade e à boa-fé. Sempre que vocês verem alguma palavra de probidade, boa-fé, ética, liguem ao princípio da moralidade. Publicidade. A administração pública deve dar transparência. A gente já falou do portal da transparência, não é mesmo? Ele deve fazer tudo aquilo abertamente, publicamente. Nós temos que ter acesso aos gastos públicos, ao que vocês irão ganhar. Nós podemos ir lá no portal da transparência e olhar. Este princípio está intimamente ligado ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que diz que é assegurado a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo. Desculpa, pessoal, coceira no nariz. Se é do interesse particular, o que eu vou entrar, que ação eu vou entrar se o órgão público, o banco de dados não quiser me fornecer, eu vou entrar com habeas data. Caso seja do interesse coletivo de todos, eu não vou entrar com habeas data, mas sim com mandado de segurança, certo? Aí, depois disso, o que nós temos? Que a gente tem que olhar. A eficiência. O que é o princípio da eficiência? É que exige uma atividade, que a atividade administrativa ela seja exercida com presteza, perfeição, rendimento funcional. Sempre trazendo ganhos aos cofres públicos e não perda. Ainda, pessoal, vocês lembram que com a reforma do judiciário, nós tivemos um novo inciso na Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 78, que fala que a prestação jurisdicional deve ser feita com eficiência, com presteza, certo? Tá aí dentro do princípio da eficiência. Depois nós vamos ter que ver o que é cargo, emprego e função. Cargo é o lugar em que é ocupado pelo agente na estrutura da administração pública, tá? Quando vocês forem aprovados no concurso, tá? Vocês vão passar a ocupar um cargo da prefeitura. Por exemplo, o cargo de advogado, o cargo de enfermeiro, o cargo de tecnólogo, certo? Cargo de professor. Este cargo, a gente tem um vínculo estatutário, que é o que vocês terão. Depois, nós temos emprego público. Também é um lugar ocupado pelo agente, né, público na estrutura de administração. Porém, vai ser com um vínculo contratual seletista pela CLT. Que agora eu acho que nem os temporários, mas todos foram agora cargos. Nós não temos mais empregos públicos dentro da Prefeitura de Capão. Função pública. O que é a função? Constitui o conjunto de atribuições, tudo aquilo que
o agente público vai fazer? Não necessariamente corresponde ao cargo ou emprego. Na Constituição Federal, o que nós temos? Que as funções são exercidas, né, por servidores temporários ou funções permanentes de chefia, direção e assessoramento, que é o FG, função de confiança, né? Temos que lembrar que tanto o cargo, emprego, função são acessíveis tanto a brasileiros natos quanto naturalizados, tá? Quanto a estrangeiros. Então, assim, se falar que estrangeiro não pode ser servidor público, está errado. Pode ser servidor público. Tanto brasileiro nato quanto naturalizado. Natos são aqueles que nascem aqui, que têm a nossa nacionalidade. Os naturalizados são aqueles que vêm de fora e ficam aqui por 15 anos, ou são portugueses e moram aqui por 1 ano e se tornam brasileiros. É isso. No inciso 2, nós temos que entrar em cargo em emprego público se dá, o ingresso em cargo e emprego se dá por o que, pessoal? Concurso público. Concurso público pode ser de 2 maneiras, de provas ou provas e títulos. O de vocês, dependendo do cargo, vai ser uma coisa. Alguns são só prova, outros têm provas e títulos. Cargo em comissão, CCs não fazem prova, são de livre nomeação, exoneração, ad nutum. Prazo de validade do concurso público, 2 anos, prorrogáveis por mais uma vez. Então, são 4 anos. Função de confiança só pode ser ocupada por servidor permanente. O que é servidor permanente? Aquele que fez concurso público, né? E só para a direção, chefia ou assessoramento. Ainda, os servidores têm direito à livre associação sindical. Direito de greve. Pessoal, o direito de greve encontra-se lá no artigo 9º da Constituição Federal. Lá no artigo 9º, nós temos que cabe à iniciativa privada e à pública o direito de greve. Todos. Porém, nós só temos uma lei 7783 de 89 que rege a greve na iniciativa privada. E como fica para vocês, servidores públicos? Vocês não têm uma lei que rege a greve. Então, nós utilizamos em analogia a lei 7783 de 89, certo? Os servidores, nós temos que lembrar que sempre que nós falarmos greve, a gente não pode deixar de fora aquelas funções essenciais, como hospital, transporte. Isso tem que ter sempre um pouco. Nunca todo o serviço pode entrar em greve, certo? Contratação temporária, quando é feito para cargos temporários, de necessidade temporária e excepcional interesse público. E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a remuneração dos servidores públicos, certo? Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam, estudem. Só o estudo vai levar vocês onde vocês querem chegar.